de uma forma contundente. Por isso que eu gostaria de falar-lhes sobre entre a razão e a graça. Digam comigo, entre a razão e a graça. Quando nós analisamos o contexto da razão, não precisa ater detalhe. É o direito que você tem diante de umas circunstâncias, em todos os aspectos. Quando falamos de graça, falamos de benevolência no contexto literal. Quando nós observamos o projeto missionário, o quanto Deus investiu, a gente fica perplexo por observar o investimento do próprio Deus em resgatar o ser humano. Se nós analisarmos o capítulo 1 do Gênesis, ele está falando da criação, a criação como um todo. Capítulo 2 vem a criação do ser humano, como também a criação do Éden. Capítulo 3 vem a decepção, a queda do ser humano. E daí por diante, capítulo 6, vem o ápice do pecado, aonde Deus tem um direito, tem razão. Veja que o próprio Deus abre mão do seu direito, pois a Bíblia diz que a ofensa, o pecado do ser humano, cheira mal às narinas de Deus. Então Deus decide que vai abrir mão. Vou dar fim, vou dar cabo, nenhuma palavra direta, vou desistir. O homem não merece o que eu fiz. Eu vou acabar com ele, vou destruí-lo. Os animais, os répteis, as bestas feras, a terra, tudo que eu criei, eu vou desistir, por conta da influência do pecado na vida do ser humano. Paulo diz que este pecado criou uma barreira, que se nós observarmos o capítulo 5 aos Romanos, Paulo diz que o pecado aumentou, abundou. E o capítulo 6 do Gênesis mostra isso, pois a epígrafe diz que toda a raça humana degradou-se pelo pecado. Então é quando Deus vem e fala, decide o que eu acabei de citar. Porém, Deus sanciona, Deus determina desistir do homem. Então, quando Deus sanciona a destruição, Ele abre mão da razão, Ele abre mão do direito. E a Bíblia diz que a graça vem. Se os irmãos analisarem a epígrafe pastor Wesley do capítulo 6, está lá na maioria das versões, degradação geral do gênero humano. Porém, depois de sancionada, deliberada a destruição, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele abre mão da razão, ele abre mão do direito, ele suporta a ofensa, ele suporta o pecado do homem e o enche de graça. E pela graça 8 seres humanos são preservados da destruição. Capítulo 7 vem a destruição. Capítulo 8 do Gênesis, a própria graça vai tirar Noé e sua família da arca, e Deus lhes dá o direito de recomeçar. Porém, do capítulo 9 ao capítulo 11, os irmãos hão de perceber que a influência do pecado deteriora o ser humano de novo. E aqui os 3 descendentes de Noé e as suas proles foram ludibriadas pelo pecado,
mais uma vez ofendem a Deus. Capítulo 11 termina com a confusão. Toda a raça humana, na diretriz de Cã, Sem e Jafé, se espalham no planeta sem Deus, sem contexto de adoração, sem contexto de aproximação, e se voltam a adorar o sol, a lua, as estrelas, os astros, distantes de Deus. Interessante é se você analisar em um contexto proporcional, sai da razão humana, do capítulo 1 ao capítulo 11 do Gênesis, você vê criação, você vê queda, você vê recomeço e você vê decepção. Capítulo 11 do Gênesis, se você fizer uma proporção nos 31.189 capítulos da Bíblia, os 11 primeiros capítulos vão dar 0,92%, menos de 1% de toda a Bíblia. Se você analisar na forma de versículo, você fica assustado, porque os 11 capítulos, tanto na mais comum, Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, são 209 versículos. Os primeiros 11 capítulos, na versão, na Peshitta, na King James, na Thompson, 209 versículos. Se você pega 209 versículos e faz uma proporção para os 31.100 versículos, arredondando, porque há 102, 103, 104, 105, dependendo da versão, arredondamos em 3.100.